O índice de confiança da indústria manteve-se estável entre dezembro e janeiro. Depois de avançar ao longo dos meses anteriores, o índice agora está no maior nível desde junho de 2011. É verdade que em junho de 2011 a indústria já estava na fase de desaceleração, foram 5 trimestres de queda da produção entre o segundo trimestre de 2011 e o segundo de 2012. Né? A indústria voltou a crescer no terceiro trimestre do ano passado, e agora, no quarto trimestre, o resultado foi tão fraco. É possível que, observando os dados da produção física da indústria, os dados originais do IBGE, é possível que a produção física até tenha uma ligeira queda no quarto trimestre, o que provocou um certo susto, uma dúvida. Será que essa recuperação é firme da indústria? Há um conjunto de fatores aí que colaboravam para essa incerteza. Então, a notícia boa é que as sinalizações que nós temos no resultado da sondagem da indústria de janeiro é que parece que nós estamos confirmando que a indústria está voltando a crescer nesse primeiro trimestre. O nível de utilização da capacidade avançou 0,3 ponto percentual, passou de 84,1% para 84,4%. Esse nível também é o mais alto desde fevereiro de 2011, quer dizer, antes até desse período de desaceleração recente da indústria. O NUSI avançou mais, há um avanço nas categorias de uso, por exemplo, que estavam com um nível de utilização mais baixo, como os bens de capital, material de construção, os intermediários, e há uma queda exatamente nos bens de consumo, que eram os que estavam mantendo um patamar alto, e no caso de duráveis, inclusive previsível essa desaceleração do nível de utilização, com a retirada parcial das medidas de estímulo fiscal, gradualmente ao longo desse primeiro semestre de 2013. Então, o resultado traz uma notícia também interessante, que é a sustentação num patamar um pouco mais alto da confiança do segmento de bens de capital. Realmente o nível da confiança vinha muito baixo ao longo de 2012, os investimentos desaceleraram demais, então agora pelo menos a sinalização, tanto do ponto de vista da confiança, da percepção do nível de demanda, quanto do nível de utilização, é de que o setor está voltando a crescer nessa virada de ano, e as expectativas também tornaram-se um pouco mais favoráveis. Com a ressalva de que esse segmento ainda está estocado, é uma situação que deve se resolver ao longo desse primeiro semestre, mas não é uma coisa tão rápida, então esse crescimento do segmento de bens de capital está limitado, até porque os investimentos não estão retornando numa velocidade muito grande, e o setor ainda tem que colocar seus estoques no mercado. Uma outra notícia que é favorável é o setor de material de construção, que também os segmentos, os insumos da construção da indústria começam a recuperar a confiança, com expectativas melhores para os próximos meses, nível de utilização também em alta. E um ponto que chama atenção nesse resultado também foi o segmento de intermediários. E aí o setor de celulose e papel, de metalurgia, principalmente parece haver uma percepção de melhora da demanda, tanto interna quanto externa. No fronte externo, parece que isso tem um pouco a ver com o Sudeste Asiático, aceleração da economia chinesa, com alguma recuperação da demanda por esse lado. E o resultado, então, mostra uma diminuição da heterogeneidade entre segmentos que vinham já bem, ou também em termos de confiança ou com um nível de utilização mais alto, e no janeiro calibraram um pouco para baixo, e os segmentos que estavam um pouco pior avançaram um pouco. Para esse primeiro trimestre, a sondagem sinaliza, então, o retorno do crescimento após essa rateada do quarto trimestre do ano passado. Essa recuperação vai acontecer de forma gradual, porque há ainda alguns fatores limitando a percepção mesmo da demanda interna. Ainda não é excelente, ela está convergindo para uma média histórica recente, né? Mas o segmento, em relação ao ano passado, está com estoques mais equilibrados. A situação que vigia, por exemplo, recentemente, até início do ano passado, o segmento tem novas medidas que foram adotadas, tem um efeito completo da redução das taxas de juros recentemente, e então para esse primeiro semestre o setor deve ter um desempenho um pouco melhor do que vinha tendo ao longo desses últimos trimestres, mas ainda a recuperação continua sendo sinalizada de forma gradual.
no horizonte de 6 meses, uma das melhores notícias é que o setor continua achando que é otimista nesse horizonte, ou seja, se essa tendência persistir ao longo do primeiro trimestre, é possível que os investimentos comecem a retornar gradualmente já a partir do segundo. Mas do ponto de vista da economia como um todo, os investimentos realmente devem acelerar ao longo do ano, né, entrando num ritmo um pouco mais intenso só no segundo semestre.